Ô, Dalton! Que foi? Me mandaram aqui especialmente pra você. Mas trouxe os seus amiguinhos junto? Achei que você tava sentindo falta de uma plateia. Tipo um pay-per-view. Paga 25 conto e me vê detonar sua fusca. Eu tenho uma dica pra você. Não deixa ninguém chegar tão perto. Eu quero me desmontar todo que nem Popó desmontou aquele idiota. O filme começa em um clube de luta underground, onde um cara chamado Carter domina o ringue, vencendo luta após luta. Uma mulher chamada Frankie entra no bar procurando Carter para contratá-lo como segurança do bar dela. Ela fica impressionada quando ele nocauteia o oponente, ganhando sua 6ª luta consecutiva. O árbitro anuncia que quem vencer Carter na próxima rodada levará todo o dinheiro do cofre da noite. Quem quer entrar lá dentro e fazer com que sejam 7? Hã? Um cara de capuz se voluntaria e entra no ringue, mas quando ele tira o capuz, a atitude de Carter muda instantaneamente. Ele não vai lutar com esse cara porque é o lendário Dalton. O árbitro tenta tentá-lo com o dinheiro do prêmio, mas Carter desiste, deixando Dalton com todo o lucro. Observando da multidão, Frankie percebe que esse filho da puta durão é exatamente quem ela estava procurando. Enquanto Dalton vai para o carro, ele é parado por um cara que perdeu dinheiro apostando contra ele. O cara esfaqueia Dalton, mas Dalton calmamente pergunta: Você acha mesmo que é uma boa ideia? Enquanto Dalton cuida do ferimento, Frankie se aproxima. Ela fica impressionada com como ele conseguiu ganhar todo aquele dinheiro sem nem lutar. Ela admite que demorou 1 minuto para reconhecê-lo. Enquanto conversam, ele se remenda, chocando-a com a naturalidade com que lida com isso. Ela conta que é dona de um roadhouse, um lugar que costumava ser decente, mas que caiu de nível depois de atrair a multidão errada. A polícia não faz nada, então ela originalmente planejava contratar Carter para ajudar a limpar o lugar. Agora ela vê Dalton como a melhor opção. Ela oferece 5 mil por semana pelo trabalho, mas ele recusa. 5K por semana, só por um mês e um lugar pra cair. Eu já lotei a minha agenda. Antes de ir embora, ela dá o número dela para ele. Dalton vai embora de carro, perdido em pensamentos, refletindo sobre seu passado como lutador profissional. Parecendo deprimido, ele faz o impensável, dirigindo o carro para os trilhos bem na frente de um trem que se aproxima. Quando muda de ideia e tenta sair, o carro não pega. Depois de alguns momentos tensos tentando fazer o ferro velho funcionar, o trem atinge a traseira do carro. Dalton escapa com quase nenhum arranhão. Sem outras opções, ele liga para Frankie. Dalton chega a uma pequena cidade chamada Glass Key, e lá ele conhece Charlie, uma adolescente que gerencia uma livraria com o pai dela. Os dois são gentis e ficam um pouco surpresos ao saber que ele está ali para consertar a bagunça no Roadhouse. Charlie e o pai dela o indicam o caminho para o bar. Logo depois da placa. Bem-vindo a Glass Key. Dalton finalmente chega ao Roadhouse. Assim que entra, Billy, o garçom, o reconhece na hora. Eu sei quem você é. Elwood Dalton. O lugar está calmo por enquanto. Laura, a barista, sorri. Ela sabe que essa calma não vai durar muito. Claro, uma briga começa naquela noite. Garrafas e copos voam. A banda ao vivo é protegida por uma rede de segurança, separando-os do caos. Mas Dalton só observa quieto de longe. Logo depois, uma gangue de motoqueiros chega, assediando clientes e incomodando as mulheres. Billy intervém para defender uma garota, mas eles começam a ameaçá-lo. Dalton interfere, tentando acalmar as coisas pacificamente. Enquanto a tensão aumenta, ele pede para a gangue sair para conversar. O líder da gangue, Del, recusa. Então Dalton vai derrubar as motos deles, forçando-os a segui-lo para fora. Do lado de fora do bar, Dalton dá a eles a chance de ir embora em paz. Ele até brinca, perguntando se eles têm seguro e a que distância fica o hospital. O único membro da gangue que parece ter um pingo de humanidade começa a explicar o caminho para o hospital. Cala essa boca, ali. De novo, ele oferece para encerrar como empate, mas Del recusa e acaba sendo nocauteado. Eu vou te matar! Dalton pega o carro da Frankie emprestado para levar os motoqueiros para o hospital. Enquanto está lá, ele até ajuda com a papelada. No caminho de volta para o carro, uma médica o para. Ela sarcasticamente agradece por ele ter enchido o pronto-socorro dela com um monte de idiotas. O senso de humor dele a pega desprevenida e a faz sorrir. Quando ela nota que ele está sangrando, oferece ajuda. Enquanto trata o ferimento da faca, ela pergunta se ele gosta mesmo de lutar e com que frequência ele ganha. Quando ela oferece suturar o ferimento
ferimento, ele recusa, dizendo que foi culpa dele e que tem que pagar o preço por isso. Pelo mesmo motivo, ele também recusa analgésicos. Ah, não, eu não quero nada pra dor. É um antibiótico. Toma direitinho. De volta ao Roadhouse, Frank dá a Dalton o pagamento da semana. A equipe ainda está comentando sobre a briga, impressionada com as habilidades dele. Dalton diz a Frank que está surpreso com a bela vista do bar e pergunta por que chamam de Roadhouse. Não querendo ficar em um motel, ele menciona um barco-casa legal que viu por perto e planeja alugá-lo. Frank diz que o barco é dela e o deixa ficar lá de graça, mas avisa para tomar cuidado com o crocodilo. Ele se instala no barco. Naquela noite, ele sonha com o passado, sua carreira no UFC, quando era um concorrente ao cinturão do UFC. Na manhã seguinte, Laura o acorda com café da manhã. Ela menciona como o Roadhouse já teve muitos seguranças e espera que com ele seja diferente. Agora você tá aqui. Espero que seja diferente. Mais tarde, Dalton vai à livraria da Charlie para usar o computador deles. Até lá, as pessoas já estão falando da briga dele com a gangue de motoqueiros. Enquanto ele navega, um caos começa numa loja próxima. Alguns dos motoqueiros da noite anterior estão causando problema de novo. Charlie pega um taco e tenta intervir, pronta para defender seu território. Os motoqueiros só riem até Dalton sair. No momento em que o veem, eles recuam. E esse taco aí? Dalton volta pro Roadhouse, e agora parece que todo mundo na cidade sabe quem ele é. Enquanto isso, em um iate em algum lugar, o vilão que contratou a gangue de motoqueiros recebe a má notícia. Eles contam sobre Dalton interferindo, e como ele arruinou o plano de assustar os clientes do Roadhouse e destruir o negócio. Mas o chefe insiste. Ele ordena que os motoqueiros fiquem de prontidão e esperem mais instruções. Um dos capangas sugere envolver o pai dele, mas o chefe recusa. O que eu ouvi é que vocês não passam de um bando de frouxos. De volta ao Roadhouse, outra briga começa, dessa vez por causa da música. Dalton vê uma chance de ensinar uns truques pra Billy. Ele aponta um cara de camisa vermelha e diz pra Billy: Dá um passo pra trás e mete um murro na fuça. Surpreendentemente, Billy consegue. Eventualmente, Dalton decide intervir e fazer o que é pago pra fazer. Ele quebra o pulso do cara e diz pro Billy lidar com o resto dos lutadores. E apesar de ser garçom, Billy faz o trabalho de Dalton com sucesso. Nos dias seguintes, Dalton observa Billy fazendo o trabalho por ele e dá algumas dicas de como lutar. Você tem talento, só não esquece de levantar com o joelho. Enquanto isso, Dalton guarda energia para sua rotina de treino. Ele também nota que um dos trabalhadores, Riff, tem cicatrizes nos nós dos dedos. Não demora muito para Dalton perceber que Riff é boxeador. Ele decide juntar Billy e Riff, fazendo deles parceiros para ajudar a manter o controle no Roadhouse. Assim, Dalton pode relaxar ainda mais. Ele observa orgulhoso enquanto seus Padawans lidam com a ação. Uma noite, enquanto ajudam um bêbado a sair do bar, Dalton vê a gangue de motoqueiros do lado de fora. Eles o encaram antes de irem embora de moto. Naquela noite, Dalton é assombrado por outro pesadelo dos seus dias no UFC. Ele vê a mesma luta pelo título, falando merda pro oponente e sofrendo durante a luta antes de acordar assustado. Merda de sonho de barco. Na manhã seguinte, num café local, Dalton encontra Ellie de novo. Ele começa a se perguntar por que todo mundo por aqui parece tão agressivo. Ellie explica que em Glass Key as pessoas têm seu próprio jeito de fazer as coisas. Lealdades e laços familiares são profundos, e até os policiais nem sempre fazem seus trabalhos. Dalton e Ellie flertam, indo além de só serem amigáveis. Adorei seu cabelo, mandou muito bem. Como é que isso não é romântico? Depois de mais uma semana no trabalho, Dalton pega seu pagamento e volta pro barco casa. No caminho, ele nota um carro se aproximando por trás. De repente, ele acelera e quase o atinge. Dalton desvia bem a tempo, mas o carro não para. Ele dá ré e bate nele. A caminhonete acaba pendurada na ponte. Dalton vê Del sair do carro com a namorada e fugir, deixando Dalton e a caminhonete caírem no rio. Dalton sobrevive, mas quando volta pro barco casa, Del está esperando com uma espingarda, mas Dalton age rápido. Ele vira a mesa quebrando os joelhos de Del e o joga na água. Dalton tenta encerrar as coisas pacificamente, mas aí aparece o crocodilo que Frank o avisou. Na manhã seguinte, a polícia está procurando o corpo de Del, mas um local diz casualmente que crocodilos escondem a comida. O meu cão, um crocodilo pegou ele também. O mesmo local diz que Dalton provavelmente interrompeu o negócio paralelo da gangue de motoqueiros, que parece estar ligado a entregas de drogas. Na livraria, Charlie mostra para Dalton um mapa do porto. Quando Dalton sai, um homem se aproxima e mostra uma arma na cintura. Eles começam a falar e Dalton o avisa. Se ele quebrar o indicador e o dedo médio dele, ele não vai conseguir atirar. É só quebrar seu indicador e dedo médio, você não vai conseguir segurar a arma. Disse foda. De
De volta ao Roadhouse, Dalton pergunta pra Frank por que Del e a gangue dele estavam tão focados no lugar dela. Frank só dá de ombros, dizendo que provavelmente é algo territorial. Enquanto isso, o cara com os dedos quebrados volta pra Brant e admite que falhou. Acontece que Brant quer derrubar o Roadhouse e construir um hotel de luxo no lugar. Enquanto isso, na Itália, Knox, um lutador durão e implacável, pula de uma janela, fugindo pelado de um marido bravo depois de passar a noite com a esposa dele. Arrivederci! Knox recebe uma ligação do pai de Brant e quer que ele venha limpar a bagunça que Brant fez. Knox nocauteia um vendedor ambulante para roubar o casaco dele. Depois queima toda a tenda do mercado. De volta a Glass Key, Ellie surpreende Dalton com o barco chique do ex-namorado e o leva para o lugar favorito dela no meio do oceano. E durante a conversa, Dalton menciona o problema dele com um cara chamado Brant. Ellie explica que a família de Brant é podre de rica e dona de um pedaço enorme da terra na cidade. Ela começa a perguntar sobre o passado dele, deixando-o um pouco desconfortável. Que você é uma pessoa legal. Você não vai querer me conhecer. Eu sei o que aconteceu. Dalton finalmente se abre um pouco mais e os dois compartilham um momento mais próximo. Enquanto isso, Knox chega na cidade num carro esportivo chamativo. Aí ele imediatamente começa a mandar na gangue, deixando claro quem tá no comando agora. Quando Brant aparece, fica chocado ao ver toda a equipe dele cozinhando comida e mimando Knox como se ele fosse o dono do lugar. Knox explica que foi contratado pelo pai de Brant e que tem um recado pra ele. Brant também nota que esse irlandês louco tem uma mochila cheia de dinamites. Brant tenta acalmar as coisas, dizendo que nem precisa da ajuda de Knox. Knox concorda por enquanto. Mais tarde, Ellie deixa Dalton de volta no lugar dele, mas dois policiais estão esperando por ele. Eles querem levá-lo para interrogatório sobre o que aconteceu com Del. Eles o levam pros cais, onde o xerife está esperando. Gostaria que fosse embora, meu amigo. O senhor não quer ser meu amigo. Dalton zomba de toda a situação, o que irrita o xerife o suficiente para chutá-lo e quase atirar nele na hora. É quando Ellie aparece, gritando com o xerife como se ele fosse uma criança mimada, e até dá um tapa na cara dele. Ellie leva Dalton embora de carro e explica tudo. Ela implora para Dalton sair de Glass Key para não piorar as coisas. Enquanto isso tá acontecendo, os homens de Brant vão causar problema na livraria da Charlie. Naquela noite, Dalton volta pro Roadhouse pro turno dele, e Brant finalmente aparece para um confronto cara a cara. Deixa eu adivinhar, agora é a sua vez. Minha vez? Jimmy ameaça dizer pra eu sair da cidade. Ele até desenterrou a famosa luta de Dalton no UFC no YouTube, a mesma que assombra os sonhos dele. Dalton estava disputando o campeonato contra o melhor amigo dele. Ganhou por nocaute, mas não parou. Ele continuou socando, mesmo depois que o oponente estava inconsciente, ignorando o árbitro. O amigo dele morreu por causa disso. Esse único erro o segue desde então. Brant finalmente solta Knox, e toda a gangue de motoqueiros invade o Roadhouse. Ele começa a destruir o lugar, até arrancando uma mulher do colo do namorado dela. Enquanto isso, Dalton senta calmamente no bar, tomando café como se estivesse assistindo a um filme matinal. Billy e Riff tentam parar Knox, mas ele nocauteia Billy na hora. Um monte de caras grandes corre pra cima dele, mas que Knox é tipo um maldito exterminador. Ele acaba com todos eles. Com os dois seguranças fora, uma briga de bar completa explode. Dalton só queria uma pausa tranquila pro café, mas Knox não para de gritar o nome dele. Então, finalmente, Dalton se levanta para enfrentar o irlandês. Até que enfim, tava na hora, mané. E a luta de verdade começa. Depois de uma briga longa e brutal, eles rolam para fora do bar. Dalton se levanta calmamente e vai embora, enquanto Knox fica lá observando, quase curtindo o desafio. E parabéns pra banda que ainda está tocando. Mais tarde, Dalton tá de volta no barco casa, arrumando as malas. Frank aparece e pede desculpas por não ter contado toda a verdade. Ela implora pra ele ficar e finalmente explica tudo. O Brant quer tirar a taberna de mim. Ele quer derrubar tudo pra construir um hotel idiota pra um bando de ricaço. Dalton não parece comovido. Brant descobre que Knox não matou Dalton. Quando Dalton tá prestes a sair da cidade, ele vê bombeiros numa ambulância estacionada perto da livraria da Charlie. Ele descobre que Charlie e o pai dela foram levados para o hospital. Dalton vai direto para o lugar de Brant e encontra o homem responsável por queimar a livraria. Então recebeu nossa mensagem? Com certeza. Você com certeza não vai mais respirar.
Dalton coloca o corpo numa caminhonete. Moy o vê e, educado como sempre, casualmente diz pra ele que Brent vai receber um grande pagamento em Harvest Key às 5 da manhã. Dalton pega gelo pro cadáver e vai pra ilha. Dalton rastreia um policial corrupto entregando o dinheiro pra Brent e o nocauteia. Ele acha uma maleta cheia de dinheiro. Quando o policial acorda, ele vê Dalton arrastando o corpo morto pra costa e atirando com a arma do policial nele. Dalton começa a dar uma aula sobre como concussões afetam a memória. Um bom golpe pode acabar com a memória de curto prazo. Aí o nocauteia com um galho de árvore. Então Dalton usa um orelhão pra ligar pra polícia e pra mídia, dando a dica que um policial acabou de atirar num homem na costa. Dalton prepara a dinamite de Knox quando o xerife aparece. Ele diz pra Dalton que Brent pegou Ellie e vai matá-la a menos que Dalton devolva o dinheiro. Dalton tá cético, mas caso a ameaça seja real, ele concorda em se encontrar com o dinheiro. Tá bem. Vamos pegar o dinheiro. Não tá aqui. Quanto tempo vai demorar? Não sei, eu escondi. Ele pega um barco bem debaixo do nariz do ex-namorado da Ellie, que também é policial. Mas o cara não faz muito, então Dalton zarpa sem problema. Você é aquele segurança idiota? Isso, eu sou o segurança idiota. Tá legal, você tem 2 horas. Traz de volta sem um arranhão, entendeu? Enquanto isso, Knox está vivendo o sonho, tomando cocos e dirigindo um carro de autoescola. Ele estaciona com cuidado na frente da casa de Brent e fica surpreso ao não encontrar ninguém lá. Dalton encosta ao lado do iate de Brent e diz para um jovem a bordo que não trouxe o dinheiro. Dalton e Brent começam a falar sobre o iate, sobre como é difícil para Brent assumir o império suspeito do pai dele. Mas Dalton não diz onde está o dinheiro porque Ellie não tá lá. E o xerife parece relaxado demais para um homem cuja filha foi sequestrada. Dalton continua fazendo piadas enquanto Brent desabafa sobre como tá furioso. Quando Brent ordena que os homens machuquem Ellie, é aí que Knox aparece no horizonte. Fala sério essa porra desse maluco de novo. Dalton cria uma distração explodindo o barco do ex-namorado da namorada dele. Aí, de bônus, ele ensina o garoto a dar um soco direito. Dalton começa a nocautear os homens de Brent e vai procurar Ellie. Enquanto isso, ela já tá quebrando a janela da cabine por dentro, enquanto o iate afunda. Quando Dalton a encontra, a água entra e os dois são jogados no oceano. Dalton acaba lutando com um cara na água, enquanto Ellie nada para um barco próximo, só para encontrar Brent já esperando. Enquanto isso, Knox tenta atropelar Dalton com o barco dele. Dalton agarra a lateral e sobe a bordo. Bem quando Knox está prestes a acertar, Dalton gira o barco, mas o cara consegue agarrar uma corda e se segurar. Dalton persegue o barco de Brent. Brent os vê chegando e vira o barco para colidir com Dalton. Mas Dalton pula pro barco de Brent bem a tempo. Enquanto se recupera da queda, Ellie tenta parar Brent, que tá guiando o barco direto pro Roadhouse. Dalton entra na briga e nocauteia Brent. Ele e Ellie pulam na água bem quando Brent colide com o bar. De algum jeito, Knox sobrevive ao acidente e nada até a costa. Ele rouba um carro e corre pro Roadhouse. Dentro do Roadhouse destruído, Brent recobra a consciência. Dalton entra, pronto para acabar com isso. Brent pega uma lança de pesca, mas Dalton desvia e começa a bater nele. É aí que Knox atravessa a parede com o carro. Eles imediatamente voltam a trocar socos e piadas, continuando a rotina de stand-up no meio do caos. Fiz dodói na sua perninha, foi? Você dirige muito mal. Foi mal, entrei na contramão. A luta é brutal. Esse piano tá desafinado. Mas dessa vez Connor escapa e o esfaqueia com uma estaca de madeira. Bem quando Knox está prestes a esfaqueá-lo de novo, Brent grita, ordenando que Knox mate Dalton. Irritado, Knox vira a atenção para Brent. Quando Knox tenta acabar com ele com outra estaca, Dalton puxa a que tá no estômago dele e esfaqueia Knox várias vezes. Ellie chega bem a tempo de ver o resultado. O xerife aparece e diz para Dalton que vai cobrir por ele, mas ele tem que sair da cidade agora. Ellie diz para ele ir também. Algumas horas depois, Frank tá de volta dentro do Roadhouse destruído. Ainda otimista, ela diz que vão consertar tudo. Na cena final, o ônibus de Dalton chega. Ele se despede de Charlie enquanto o pai dela, de volta na livraria queimada deles, acha uma maleta cheia de dinheiro. Ele corre para parar Dalton, mas o ônibus já foi embora. Na cena pós-créditos, Knox acorda numa cama de hospital. Ele imediatamente bate nos médicos e sai andando do hospital.